Opa, seguinte, eu acabei de acordar, então eu tô com a voz um pouco rouca. Olha minha mão, olha minha mão. Eu recentemente tenho estudado que nem um condenado, como se eu não tivesse mais nada pra fazer da vida. Não que eu tenha, mas tem um benefício nisso que eu aprendo coisas novas, logo tem mais conteúdo pra vocês. Olha que legal. Olha que bacana. E hoje eu vou te passar 5 dicas que teriam me ajudado demais se eu soubesse antes. E caso você já soubesse de alguma delas, deixa aí nos comentários, eu quero engajamento. As tangentes, como já dizem o nome, são basicamente linhas que tangenciam entre si, ou seja, ou elas partem do mesmo ponto, ou em algum momento elas se encontram, e isso vai te dar uma confusão desgramada, se liga. Aqui no exemplo à esquerda, eu coloquei algumas formas com linhas tangentes, e além de ficar um negócio bem feio, vamos combinar, ele também te tira uma noção muito importante, que é de espaço e profundidade. E esse negócio de profundidade e espaço é uma coisa que te ferra muito, principalmente pra quem tá vendo, tá? Até porque você não consegue diferenciar o que tá na frente, o que tá atrás e o que tá um do lado do outro, já que tá tudo com a mesma linha conectada. Ah não, teoria de Dark, está tudo conectado. Isso pode te prejudicar tanto em cenário, onde você não sabe o que tá na frente, o que tá atrás, que nem eu expliquei agora, tanto em anatomia, onde a gente pode, por exemplo, conectar a mão na linha da perna e ficar um negócio muito grudado e você não saber o que é linha do que. E até mesmo, e eu diria principalmente nas roupas, onde se você não criar volumes pra elas, parece que a roupa tá grudada e cara, até hoje eu ainda vacilo nisso. E tem diversas maneiras que você pode ser criativo e resolver isso, mas passando 3 básicas, você poderia passar uma forma por cima da outra, como a esfera passando por cima do quadrado, o quadrado ali passando por cima da esfera, ou simplesmente dar um espaçamento entre os dois. Assim, as linhas não se colidem, ou melhor, se tangenciam. E olha um exemplo que eu pegando as sketches de estudo que eu tinha feito e colocando aí com e sem tangente, né? Dica, com tangente fica tudo grudado. Então cuidado que isso aí é muito comum. Os shapes, como são chamados, e uma maneira simples de se explicar, são quando a gente pega essas formas tridimensionais, como eu tô usando para fazer esse braço agora, e começamos a modelar ele, né, adicionando um pouco mais de forma, adicionando um pouco mais de shape. Não é o shape da academia, mas também pode ser, vocês vão entender. No segundo exemplo, eu já adicionei um shape em cima da forma, mas no terceiro eu vou dar um destaque nesses shapes. Você pode fazer isso da maneira que bem entender, porque é uma decisão muito estética, ou seja, estilo. E por mais que você tenha que entender um pouco de anatomia nesse exemplo aqui que eu fiz do braço, onde a gente dá um destaque no shape da musculatura, isso não significa que você tenha que deixar o personagem mais forte, tanto que eu até achatei ali um pouco do braço do terceiro exemplo para ele ficar mais comparável com o segundo, porém as formas são bem mais destacantes. E por mais que ali eu tenha usado de exemplo o destaque de shapes nos personagens, na anatomia, que é uma coisa que eu vou ter um entendimento um pouco maior atualmente, você pode aplicar isso onde bem entender. Você pode fazer um shape destacado assim numa espada, num cenário, em algum prédio, um animal, qualquer coisa que você queira. Só tem um probleminha, na teoria é tudo bonito. Eu vou te perguntar agora, você domina o primeiro passo que eu tinha falado antes, que é as formas geométricas? E se você falou sim, eu diria que tem 80% de chance de você estar errado. Até porque se eu te pedir pra desenhar um cubo ou um cilindro, você nem se aprofundou nisso, porque parece ser uma coisa muito fácil. Mas não, desenhar um cubo em várias perspectivas é um inferno. Saber acertar a forma e entender que ela não tá torta que é o problema, porque em grande parte vai ficar um negócio muito torto. Mas se liga nas áreas que eu tô demarcando aí na tela, por exemplo, que eu destaquei os shapes e eu vou tirar esse destaque. Eu particularmente acho, né, que o efeito do shape destacado dá uma visão mais bonita ali pro desenho, pra anatomia, mas sempre tem um carinha que vai falar: ai, Mika, eu gostei da outra versão, e é isso, então tá bom. O contraposto foi uma técnica que me passaram no Twitter quando eu tava procurando uma maneira de retratar melhor as artes do renascentismo. Nossa, credo, parecia aqueles artistas assim que andam com boina e bigodinho. E essa é uma técnica, uma skill essencial que você vai precisar se você quiser desenhar personagens, quiser desenhar corpo. Ele anda de mãos dadas com o desenho gestual, já que ambos vão te dar um dinamismo muito maior pras poses. Então se tu tá distraído agora vendo o vídeo babando, presta atenção. O contraposto é quando pegamos as grandes massas do corpo e colocamos elas em ângulos diferentes. No caso, as grandes massas que eu coloquei ali são a cabeça, o tronco e a pelve. Você também pode simplificar pela linha do quadril, dos ombros e da cabeça. A propósito, a cabeça e o quadril estão em ângulos parecidos, mas inclinados em direções diferentes. E olha como esse contraposto ele é simples, mas ele gera um dinamismo na anatomia. Tanto que o desenho que eu fiz do lado, esse no caso que eu tô fazendo agora, ele é exatamente a mesma pose que eu fiz no exemplo à esquerda. Mas não só ele, o desenho que eu fiz na direita também segue essa mesma lógica, porém aplicada em outra pose. Assim dá pra criar variedades com essa mesma lógica do contraposto. É claro que eu e você sabemos que existem poses que são feitas pra ser mais retas, mas se você não sabe aplicar isso propositalmente, acaba gerando um resultado chato. E o contraposto não é só feito para anatomia feminina, tá? Só pra deixar claro, ele é aplicado inclusive há muito tempo em artes antigas, como nessa escultura masculina que a gente percebe a mesma informação que eu tinha explicado. A desconstrução é uma técnica que eu usei muito e que ela vai precisar sim do conhecimento de formas, porém ela também te ajuda a treinar elas. Isso porque você só vai precisar de uma imagem ou um desenho e desconstruir ele com formas básicas, vai formar um bonequinho que a gente chama de art doll.
A propósito, eu fiz esse treino em live aqui no YouTube. Sim, eu faço lives aqui. Veja as lives. Inclusive, eu vou estar deixando aí na descrição um pack de imagens da minha action figure que eu tirei em várias poses diferentes para vocês treinarem a desconstrução. Mas eu também aconselho que façam isso em poses reais. Isso porque dependendo, as proporções vão se distorcer, ainda mais esse bonequinho aqui que tem um cabeção um pouco gigante. E aí vocês podem pegar e usar esse mesmo art doll que eu tô fazendo agora. Deixa eu só consertar esse quadril que ele tá horrível. E aí você vai ter duas opções. Ou você pega o bonequinho que você fez por cima e copia ele, ou você pode melhorar sua capacidade de observação e fazer o bonequinho só olhando pra imagem. Não é pra pegar a desconstrução que você fez por cima e depois montar um desenho. Isso é quase um tracing parcial, não te ajuda. Você não precisa seguir à risca todos os formatos como caixas, cilindros e esferas, você pode distorcer eles um pouco com o shape, mas evitem andar pela silhueta do desenho, tá? Então, em vez de você desenhar uma perna ali traçando por cima, desenhe um cilindro. E eu também desafio e aconselho que vocês façam estudos mais complexos com a desconstrução. Ou seja, tentando fazer ali com vários personagens interagindo entre si, no mesmo espaço, no mesmo cenário. Isso dificulta ainda mais quando você tenta fazer direto, que nem eu fiz agora, só olhando pra imagem. E sim, eu errei a pose da personagem vermelha 60 vezes. Sus. O Paint Over não é uma técnica de desenho, mas é de pintura. Ainda assim eu acho que eu vou incluir em desenho, mas é extremamente importante. É sério, eu não deixo de usar essa técnica em nenhuma das minhas artes que eu faço completas. Isso porque o Paint Over te dá a possibilidade de testar coisas na sua personagem sem estragar o seu desenho. E sim, essa personagem na tela é uma VTuber que eu fiz uma commission pra ela, e como vocês podem ver, eu tenho várias layers ali no meu processo, mas não que eu separei necessariamente cada coisa do desenho, e sim que são várias layers de teste. E aí, de novo, você tem duas opções, ou você mescla todo o seu desenho e duplica a camada e começa a trabalhar nele, ou você só cria uma camada por cima de tudo. E isso é muito bom porque além de você poder testar à vontade, você pode ver o antes e o depois. Olha como é o caso aí do rosto que tava totalmente torto antes, o cabelo que não tava pintado, e eu vou duplicando a camada e vou renderizando, vou adicionando informação. Como por exemplo agora que eu dupliquei a camada e eu comecei a pintar por cima, ou seja, eu fiz um paint over. Pega o inglês do pai melhorando. Então você vai pintando por cima mesmo, adicionando detalhes, criando variações, etc. E caso você não goste, é simplesmente tirar aquela layer, ver o antes, ver o depois e ver qual que você mais gostou. Ah, vai, eu mereço uma inscriçãozinha, pelo menos um like, né? Dá like.